Sejam todos muito bem-vindos à nossa análise dos textos mais difíceis do livro de Levítico, o terceiro livro do Pentateuco. Nós caminharemos do capítulo 1 ao 10 e abordaremos diversos assuntos importantes. Por que o estudo de Levítico é essencial para a compreensão da vida e obra de Jesus Cristo? O que o significado do sacrifício de cheiro suave ao Senhor ensina sobre o caráter de Deus e a relação do homem com ele? Por que a oferta de cereal não podia conter fermento e mel, mas podia conter sal? Por que os pecados sem a intenção necessitavam de um sacrifício? Se até mesmo o sacerdote, que deveria guiar o povo na santidade, podia pecar involuntariamente, o que isso revela sobre a natureza humana e a necessidade constante de expiação? E como isso se relaciona com a vida cristã e a necessidade de confissão? Por que o pecado do sacerdote trazia culpa sobre o povo? O que significa o pecado de não falar quando se é testemunha? Como o silêncio pode ser considerado um pecado? Por que o fogo sobre o altar devia ser mantido aceso por todo o tempo? Por que Levítico proíbe o homem de comer gordura e sangue? Nos é dito que a alma está no sangue, mas o que isso realmente significa? Por que o sangue foi colocado na orelha, no polegar e no dedão do pé de Arão e seus filhos durante sua consagração? Qual é o simbolismo desses atos e como eles se relacionam à integridade no serviço a Deus? Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e foram consumidos, mortos por Deus. O que realmente significa fogo estranho e o que essa história nos ensina sobre a adoração correta e a reverência a Deus? Povo de Deus, antes de qualquer coisa, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo sobre todo o livro de Levítico, pois isso vai dar a vocês uma base sólida para a compreensão de toda a análise que faremos neste e nos próximos vídeos. A maioria das pessoas tem dificuldade com esse livro exatamente porque nunca estudaram da forma como estamos fazendo aqui. O nosso método consiste em fornecer, primeiro, uma visão geral do livro, através de uma análise que contemple todos os capítulos, para que somente então possamos nos ater aos textos mais complexos. Então, assistam ao primeiro vídeo, pois ele é fundamental para o sucesso de nosso estudo. Nós vamos começar agora nossa análise, mas eu preciso pedir a vocês que deem o like agora e façam algo que é muito importante. Compartilhem este vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar. Esta é uma exclusividade do canal, a Bíblia toda. Então compartilhe nossos vídeos, tá bom? Vimos que em Êxodo o tema principal é a presença de Deus no meio do seu povo. Aqui em Levítico, o tema principal é a santidade de Deus. Como Israel poderia se relacionar com o Deus que é santo, santo, santo? É muito interessante notar que através do estudo de Levítico, nós conseguimos compreender o Novo Testamento e a obra de Cristo de forma adequada. O livro de Hebreus, por exemplo, é um comentário feito sobre este livro de Levítico. Levítico nos ensina sobre o conceito de pureza, santidade e expiação através de sacrifícios. Os milagres de Cristo, no Novo Testamento, muitas vezes têm como pano de fundo as leis e rituais estabelecidos em Levítico. Os sacrifícios de Levítico apontavam para a necessidade de expiação para o perdão dos pecados, o que Cristo cumpriu de forma definitiva com o seu sacrifício. Ele é descrito como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em João 1, versículo 29, representando o cumprimento de todos os sacrifícios de Levítico. Em Levítico, havia rituais específicos para purificar os impuros, como os leprosos. Cristo, ao curar leprosos e outros doentes, como em Marcos 1, versículo 40 a 42, mostra que ele tem o poder de purificar não apenas fisicamente, mas espiritualmente, algo que os rituais de Levítico apontavam, mas não podiam realizar de forma completa.
Os sacrifícios em Levítico tinham o objetivo de restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Os milagres de Cristo frequentemente resultam na restauração dessa comunhão, ao curar doenças, perdoar pecados e até ressuscitar os mortos, o que mostra que ele é o mediador entre Deus e os homens. Portanto, Levítico nos ajuda a ver os milagres de Cristo como sinais do cumprimento e superação dos rituais de purificação e expiação da antiga aliança. A primeira coisa que devemos considerar é que Levítico é a continuação de Êxodo. E isso é demonstrado de forma muito clara logo no início do livro, que começa com a palavra Vaikra, que significa e chamou. Este é o nome deste livro em hebraico. O termo Levítico foi dado pela Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento, e também pela Vulgata Latina, que é a tradução latina da Bíblia, compilada por São Jerônimo no século V. O livro de Levítico trata de todas as orientações dadas por Deus ao povo para demonstrar a gravidade do pecado humano e como o povo deveria se aproximar de Deus. Todas as leis começam a ser dadas em Êxodo 25 e terminam apenas em Números 10, demonstrando a continuidade entre esses livros. Então, para que Deus habitasse no meio do povo de Israel, era necessário que uma série de leis cultuais, civis e morais fossem cumpridas. Portanto, o objetivo de Levítico era regular a vida nacional em toda a sua conduta e consagrar a nação de Israel a Deus. Como aquela comunidade de Israel funcionava com base na pecuária, o que eles tinham para apresentar a Deus era principalmente os animais. E é importante dizer que os sacerdotes e ofertantes também podiam comer determinados sacrifícios. Quando o texto nos fala do gado maior, isso significa os bois e as vacas. O gado menor, ou gado miúdo, refere-se às cabras, bodes, ovelhas e carneiros. Como vimos no vídeo anterior, o holocausto faz uma referência à fumaça que subia, pois o holocausto tem exatamente o sentido daquilo que sobe como aroma suave ao Senhor. Isso não significa que Deus tenha narinas para sentir o cheiro gostoso da gordura que queimava. A Bíblia faz constantemente o uso da linguagem antropomórfica, que atribui a Deus sentimentos, comportamentos e pensamentos característicos do ser humano. Então a expressão aroma agradável ou cheiro suave é uma metáfora que aparece na Bíblia para indicar que uma oferta foi aceita por Deus. No caso do holocausto, quando o ofertante não podia trazer uma oferta de gado maior ou gado miúdo, ele podia ofertar uma ave, rolinha ou pombinho. Na oferta de holocausto, todo o animal era queimado. Todo. Além disso, o animal devia ser macho, sem defeito, e escolhido de acordo com a posse do ofertante. Foi exatamente isso o que Deus ofereceu. Deus ofereceu o seu próprio filho, homem, sem defeito, para fazer propiciação ou expiação pelo pecado de modo geral. Era esse o significado dos holocaustos, e isso também demonstrava a total dedicação e submissão do ofertante ao Senhor. Jesus, ao ofertar a sua própria vida, foi em tudo dedicado e submisso ao seu Pai. No caso da oferta de manjares, é importante dizer que, na verdade, tratava-se de uma oferta de cereal, talvez o próprio trigo. Uma porção deste cereal era queimada perante o Senhor, e as demais porções eram comidas pelos sacerdotes, e ainda era feito uma espécie de bolo sem fermento, no qual seria incluído sal. O sentido desta oferta era a gratidão ao que Deus havia feito, especialmente pelos primeiros frutos da terra. Porém, há uma questão que devemos tratar. Por que a oferta de cereal não podia conter fermento e mel, mas podia conter sal? Precisamos considerar que toda a pureza ritual exigida em Levítico está diretamente relacionada à questão de vida ou morte. O mel e o fermento estragam em pouco tempo e ambos têm ação fermentadora. Desta forma, foi estabelecido que não podia haver fermento e mel nas ofertas trazidas ao altar, onde havia fogo, mas as que não tivessem de ser levadas ao altar podiam conter fermento, sem problema nenhum. Uma das principais figuras intelectuais do judaísmo medieval, Maimônides, sugere que o mel fosse proibido por causa de seu uso nas ofertas pagãs. Homero referiu-se a oferendas aos deuses que continham mel.
chamando isso de doce fruto dos deuses. Os egípcios usavam mel em seus sacrifícios. Práticas similares prevaleciam entre os cananeus e os assiro-babilônicos. Além disso, como a corrupção da natureza é doce para o homem e como o homem ama os seus pecados, o mel pode servir de símbolo da natureza humana corrupta. Por essas razões, o fermento e o mel eram proibidos nas ofertas trazidas ao altar de bronze. O sal já é exatamente o contrário. Ele impede o processo de morte e destruição. O sal passou a ser um símbolo de comunhão. Números 18, versículo 19, fala da aliança perpétua de sal, o que aponta para a comunhão entre Deus e seu povo. E como no Oriente Próximo pensava-se que o fogo não podia destruir o sal passou a ser símbolo de perpetuidade, sendo associado às alianças entre Deus e seu povo, pois os hebreus não imaginavam que todo o sistema legal e suas alianças tivessem fim. No Templo de Jerusalém havia um depósito onde o sal ali guardado era considerado sagrado. Na Idade Média, o sal teve seu sentido muito mistificado, de forma que as pessoas jogavam sal, por exemplo, para expulsar o demônio das pessoas. Ou seja, os poderes preservadores do sal representavam a natureza pura dos sacrifícios, bem como o próprio pacto mosaico. Em Levítico 4, versículos de 2 a 3, temos o pecado sem intenção. Por que os pecados sem intenção necessitavam de um sacrifício? Porque no sistema de justiça de Deus, o pecado intencional ou não corrompe a santidade e gera separação entre Deus e o ser humano. A justiça divina não é apenas sobre intenção, mas sobre a necessidade de purificação diante de um Deus santo. Esse princípio demonstra que, mesmo quando as pessoas pecam inadvertidamente, o pecado ainda afeta a pureza e a santidade da comunidade e precisa ser expiado. O sacrifício era um meio de restaurar a relação entre o homem e Deus e purificar o ofertante. Assim, os sacrifícios por pecados não intencionais nos mostram a seriedade do pecado em qualquer forma e a importância da expiação para manter a comunhão com Deus. Mas o problema não é só esse. Nos é dito que esse pecado podia ser cometido até mesmo pelo sacerdote. O fato de que até mesmo o líder espiritual do povo pode pecar involuntariamente revela a fraqueza e a falibilidade inerente à natureza humana. Nenhum ser humano está isento do pecado, independentemente de sua posição ou vocação. Isso ressalta a necessidade constante de expiação e confissão, pois se o sacerdote, que era o mediador entre Deus e o povo, pecasse, todo o sistema de adoração e intercessão poderia ser corrompido. O sacrifício oferecido pelo sacerdote servia não apenas para expiar seus próprios pecados, mas também para restaurar a santidade e pureza necessárias para que ele pudesse continuar a interceder pelo povo. No cristianismo, isso aponta para a verdade de que todos pecaram e carecem da glória de Deus, conforme Romanos 3, versículo 23. Assim como o sacerdote no Antigo Testamento precisava de expiação contínua, os cristãos reconhecem a necessidade de confissão constante. A Bíblia ensina, em 1 João 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. A confissão é um ato de humildade que nos mantém em comunhão com Deus e em constante dependência de sua graça. A figura de Cristo, como nosso sumo sacerdote perfeito, resolve a falha que os sacerdotes humanos tinham no Antigo Testamento. Jesus, sem pecado, se ofereceu como sacrifício definitivo, de modo que, através dele, temos acesso a um perdão completo e eterno. Há uma outra questão neste texto, pois nos é dito que o pecado do sacerdote trazia culpa sobre o povo. Por que isso acontecia? Essa responsabilidade coletiva reflete o papel do sacerdote como representante de todo o povo diante de Deus, assim como Adão era o representante de toda a raça humana. O pecado de Adão fez com que toda a raça humana nascesse com o pecado original. Da mesma forma, o sacerdote não era apenas um indivíduo, mas também o mediador que intercedia em nome da nação. Como já vimos, quando ele pecava, o próprio sistema de adoração e expiação era comprometido, afetando a pureza espiritual da comunidade.
A posição do sacerdote como líder espiritual significava que seu pecado tinha implicações mais amplas. Como ele era o mediador entre Deus e o povo, qualquer falha no seu serviço ou integridade afetava diretamente a relação do povo com Deus. O pecado do sacerdote tornava todo o sistema de sacrifícios e intercessão deficiente, trazendo culpa à nação. No Novo Testamento, vemos que Cristo é o sumo sacerdote perfeito, sem pecado, que intercede eternamente por nós. Isso está escrito em Hebreus 7, versículo 25. Seu sacrifício, uma vez por todas, anulou a necessidade de expiações contínuas, e ele permanece como mediador impecável entre Deus e a humanidade. Porém, o princípio de que a liderança espiritual afeta o povo ainda se mantém. Pastores e líderes cristãos têm uma grande responsabilidade e suas falhas podem afetar a comunidade que eles servem. Isso destaca a importância de orar pelos líderes e pela pureza de seus ministérios. Tudo isso nos mostra como a lei em Levítico não apenas regulava a adoração antiga, mas também tinha profundos ensinamentos sobre a natureza humana e também sobre a santidade de Deus e a responsabilidade espiritual aplicáveis até hoje. Em Levítico 5, versículo 1, nos é dito: se alguém pecar, ouvindo a voz da imprecação, e for testemunha, quer tenha visto, quer tenha sabido, se o não denunciar, levará a sua iniquidade. Neste texto, não falar é considerado um pecado porque o testemunho de alguém poderia ajudar a restaurar a justiça, proteger os inocentes ou punir os culpados. O silêncio, então, implica cumplicidade com o erro ou a injustiça. No sistema legal e religioso de Israel, a verdade era fundamental para manter a ordem e o pacto com Deus, e ocultar informações relevantes era uma violação desse pacto. Isso mostra que Deus espera que seu povo seja responsável em trazer a verdade à luz. O silêncio é considerado um pecado nesse texto porque não apenas impede a justiça, mas também contribui para que o mal prospere. Ao não denunciar um crime ou uma injustiça, a pessoa se torna parte do erro, mesmo que indiretamente. A omissão da verdade fere tanto a relação com o próximo quanto com Deus, que exige honestidade e justiça. Esse princípio pode ser aplicado de várias maneiras no mundo contemporâneo, especialmente em questões de responsabilidade social e moral. Quando alguém testemunha um crime, por exemplo, um assédio ou corrupção, e decide ficar em silêncio, isso pode permitir que o mal continue. Por exemplo, o silêncio diante de ato de racismo, por exemplo. Você presenciou um ato terrível de racismo, ou de repente um abuso, ou até mesmo uma exploração econômica. Se você não falar nada, isso pode perpetuar sistemas injustos. Assim, levantar a voz contra essas injustiças é uma forma de assumir responsabilidade e agir moralmente. Em ambientes profissionais, o silêncio diante de práticas antiéticas, como fraude ou discriminação, também é uma forma de cumplicidade. Ao não denunciar essas práticas, o indivíduo permite que o mal floresça e que os vulneráveis sejam prejudicados. Em situações mais cotidianas, como em amizades ou relacionamentos familiares, o silêncio sobre comportamentos prejudiciais, mentiras ou maus hábitos pode contribuir para a destruição de relacionamentos ou para o sofrimento de outras pessoas. Falar a verdade com compaixão é uma forma de preservar a integridade e buscar o bem. Em todos esses casos, a falta de ação ou silêncio é um pecado porque vai contra o mandamento de amar o próximo como a si mesmo e de buscar a justiça. Falar quando necessário é parte da nossa responsabilidade moral como cidadãos e como cristãos. Em Levítico 6, versículo 13, nos é dito que o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse fogo contínuo simbolizava a presença constante de Deus entre o povo de Israel. O fogo não apenas consumia os sacrifícios, mas também servia como um lembrete visível da santidade de Deus e da necessidade contínua de expiação. Manter o fogo aceso era uma forma de demonstrar a vigilância e devoção contínua à aliança com Deus. Para os cristãos,
o fogo contínuo pode ser interpretado como um símbolo da presença ininterrupta do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como o fogo no altar não deveria se apagar, a chama da fé e da devoção a Deus deve ser mantida viva continuamente. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, Paulo adverte: não apagueis o Espírito. Uma instrução que nos encoraja a estar sempre atentos à nossa vida espiritual, mantendo nossa conexão com Deus viva e ativa por meio da oração, adoração e obediência. Uma outra questão importante é a proibição de comer gordura e sangue. Isso é mencionado várias vezes em Levítico. Para os hebreus, a gordura era vista como uma verdadeira iguaria, um prazer refinado reservado ao Senhor. Eles consideravam a gordura uma parte preciosa dos alimentos, algo que pertencia exclusivamente a Yahvé. Portanto, a gordura, que era considerada a parte mais excelente do animal, deveria ser reservada como oferta ao Senhor, simbolizando a devoção e a consagração do melhor a Deus. O sangue, por outro lado, representava a vida. E Deus é quem dava e tirava a vida. É por isso que o sangue de um animal oferecido em sacrifício pertencia exclusivamente a Deus naquela época. No sistema sacrificial, o sangue era essencial para a expiação dos pecados, pois a vida do animal era derramada para, simbolicamente, pagar pelo pecado do ofertante. Ao ingerir sangue, as pessoas estariam desrespeitando esse princípio sagrado de que a vida pertence a Deus. Muitos defendem que os cristãos não podem comer sangue porque a alma está no sangue. No Antigo Testamento, especialmente aqui, no livro de Levítico, há uma conexão explícita entre o sangue e a vida, ou a alma. Em Levítico 17, versículo 11, lemos: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. A palavra usada no hebraico para vida é nefesh, que também pode ser traduzida como alma. Nesse contexto, o sangue é entendido como portador da vida da criatura. A relação não é que a alma esteja literalmente no sangue, mas que o sangue simboliza a vida que é dada por Deus, e é por isso que o sangue, então, era central nos sacrifícios expiatórios. No Novo Testamento, a questão de comer sangue continua a ser relevante, principalmente em relação às instruções dadas pelos apóstolos aos cristãos gentios. Em Atos 15, versículo 28 a 29, o Concílio de Jerusalém, ao definir as diretrizes para os gentios convertidos, inclui a seguinte orientação: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas indispensáveis, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Destas coisas fareis bens se vos guardardes. Essa proibição de comer sangue reflete a continuidade de uma prática que começou no Antigo Testamento e foi mantida no Novo Testamento, não como um mandamento ritualista, mas como parte de um conjunto de orientações para a convivência harmônica entre judeus e gentios na igreja primitiva. Essa recomendação era importante especialmente em um contexto em que o sangue ainda tinha forte conotação de sacrifício e purificação. No entanto, o sentido teológico do sangue no Novo Testamento mudou significativamente com o sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é visto como sacrifício definitivo que cumpre todos os rituais de sacrifício do Antigo Testamento. Cristo é descrito como o Cordeiro de Deus, cujo sangue limpa o pecado de uma vez por todas. Portanto, comer sangue no Novo Testamento não é necessariamente considerado um pecado moral da mesma forma que era no Antigo Testamento. Contudo, a recomendação apostólica em Atos mostra que naquela época era importante abster-se de comer sangue para não causar ofensa à comunidade judaica que ainda mantinha esses costumes. Durante a última ceia, Jesus oferece o cálice aos discípulos e diz: este é o meu sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. O gesto de beber o vinho, simbolizando o sangue de Cristo,
é um ato central na Eucaristia ou Ceia do Senhor, praticado pelos cristãos. No entanto, essa reinterpretação no contexto do Novo Testamento não é uma simples anulação da proibição de Levítico. A instrução de Jesus sobre beber seu sangue não deve ser entendida literalmente, mas simbolicamente, representando a participação na nova aliança e no sangue redentor de Cristo. O ato de beber o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, expressa uma profunda união espiritual com ele e sua obra redentora, sem desrespeitar a proibição original, já que não se trata do consumo de sangue literal. Hoje, muitos cristãos consideram essa questão uma prática cultural mais do que um mandamento estritamente moral. Contudo, algumas denominações, como as Testemunhas de Jeová, interpretam Atos 15 como uma proibição moral que deve ser seguida até os dias de hoje. Então vamos lá. É importante ficar claro que a alma não está literalmente no sangue, mas o sangue simboliza a vida no Antigo Testamento, sendo central nos rituais de sacrifício. A igreja primitiva tratou essa questão como uma diretriz cultural e religiosa para promover a paz entre judeus e gentios na igreja primitiva. E após o sacrifício de Cristo, o sangue ganhou um significado novo, espiritual, e o foco está na redenção pelo sangue de Jesus. É importante dizer que havia leis para o abate de um animal, de forma que o sangue fosse devidamente drenado. Então, se a carne de um animal não fosse devidamente drenada de seu sangue, ela não poderia ser usada na alimentação humana. Por quê? Porque essa era uma forma de ingerir sangue. É por isso que era proibido comer um animal sufocado. Ou então, um animal que tivesse morrido por doença ou acidente, ou mesmo tivesse sido morto por uma fera. Como nestes casos o sangue não teria sido devidamente drenado, os filhos de Israel não podiam comer a carne desses animais, pois tal carne continha o sangue proibido. Portanto, comer gordura e sangue era visto como uma violação dos mandamentos de Deus, contrariando o propósito sagrado de manter a pureza e a santidade entre o povo de Israel. E só para ficar ainda mais claro, a proibição do consumo de gordura e sangue não tinha a ver com preocupações médicas ou higiênicas. Caso contrário, quando Jesus declarou todos os alimentos puros, ele estaria ignorando ou subestimando o cuidado com a saúde. Além disso, se fosse uma questão de saúde, havia muitas plantas venenosas que também deveriam ter sido mencionadas, o que não ocorreu. A gordura tinha um valor especial, porque na cultura hebraica, além de tudo que eu já falei, ser gordo era um sinal de prosperidade e abundância. Apenas aqueles que viviam uma vida abastada, com fartura de alimentos e tranquilidade, conseguiam acumular gordura. Por isso, ela era considerada uma parte especial do sacrifício, reservada exclusivamente a Deus. A gordura era valorizada pelo seu sabor e o sangue por ser a essência da vida biológica. O sistema de sacrifícios, no entanto, não tinha como objetivo principal questões de saúde, embora o cuidado com a saúde fosse importante. O verdadeiro propósito era espiritual, reconhecer que tanto a vida, simbolizada pelo sangue, quanto o melhor que a vida oferece, simbolizado pela gordura, pertencem a Deus e a Ele devem ser consagrados. Outro ponto importante é o seguinte: por que espalhar e aspergir o sangue em tantos lugares, como no altar, na ponta da orelha, etc.? O uso simbólico do sangue era uma forma de purificação e consagração. Em Levítico 14, versículo 14 ao 17, por exemplo, o sangue era colocado na ponta da orelha, no polegar e no dedão do pé do sacerdote. Esse ato de consagração simboliza a totalidade do compromisso que o sacerdote tinha de ouvir, agir e caminhar de maneira santa. O sacerdote deveria ser íntegro em seu serviço a Deus, com suas orelhas consagradas para ouvir a Deus, suas mãos para trabalhar no que é sagrado e seus pés para caminhar nos caminhos corretos. Cada parte do corpo ungida reflete a importância da santidade em todas as dimensões da vida e do ministério. Além das partes do corpo de Arão
e seus filhos, o sangue também foi colocado em outros lugares, como eu já falei, como na ponta do altar, como vemos em Levítico 8, versículo 15. Isso tinha uma dupla função: purificação e consagração. O sangue purificava o altar e os utensílios sagrados, simbolizando que todo o sistema de sacrifícios precisava estar santificado para ser aceitável a Deus. O altar era um lugar de mediação entre Deus e o povo, e por isso precisava ser purificado para que os sacrifícios pudessem cumprir seu propósito. Assim como o sacerdote era consagrado, o altar também era consagrado para o uso exclusivo no serviço a Deus. O altar representava o local de encontro entre Deus e os homens, e a sua consagração com sangue garantia que esse local estivesse santificado e adequado para o sacrifício. No contexto cristão, o sangue de Cristo cumpre esse papel de purificação e consagração. Cristo, o nosso sumo sacerdote perfeito, derramou seu sangue para nos consagrar totalmente. Glória a Deus por isso. Para nós, a integridade no serviço a Deus continua sendo vital. Ouvir a Deus com atenção, agir com santidade e caminhar de forma reta são exigências para todo cristão, especialmente aqueles em posição de liderança espiritual. Esse ritual de consagração reflete o compromisso de viver uma vida totalmente dedicada a Deus, em todas as áreas. Há uma outra questão importante. Por que os sacrifícios eram diferentes? Já repararam? Por causa do nível de responsabilidade de uma pessoa para outra: sacerdote, nação e indivíduo. O novo convertido é diferente do mais experiente na fé. Os mais pobres traziam as ofertas de acordo com suas posses. Essas distinções refletem as diferentes responsabilidades e impactos de cada um dentro da comunidade de Israel. Quando o sacerdote cometia um pecado, era considerado mais grave porque ele representava o povo perante Deus. Seu pecado afetava a santidade do culto e da nação. O sacrifício exigido era geralmente um novilho, que era mais caro, simbolizando a gravidade do seu erro e o nível de responsabilidade espiritual que ele carregava. Quando a nação, como um todo, pecava, isso também exigia um sacrifício especial, pois afetava toda a comunidade de Israel. O pecado nacional exigia um sacrifício coletivo, com o novilho também, indicando que a pureza e a relação com Deus precisavam ser restauradas no nível coletivo. Para os pecados individuais, o sacrifício era mais simples, geralmente um animal menor, como uma cabra ou ovelha. A gravidade e o tipo do pecado determinavam o que devia ser oferecido. O objetivo era garantir que cada pessoa tivesse uma maneira de ser purificada e reconciliada com Deus, independentemente de sua condição. E há algo importante que também precisa ser tratado. Há uma fórmula muito usada no Pentateuco e que não é muito bem compreendida por muitas pessoas. A expressão estatuto perpétuo, que aparece várias vezes no Pentateuco, especialmente aqui em Levítico, para descrever certas ordenanças que deveriam ser observadas continuamente por Israel. No contexto do Antigo Testamento, estatuto perpétuo referia-se a leis ou rituais que deveriam ser cumpridos por todas as gerações de israelitas, como a celebração do dia de expiação, do Yom Kippur, e a manutenção do sacerdócio levítico. Isso implicava que essas ordenanças tinham validade contínua dentro da aliança mosaica. No entanto, e é aí que eu quero chamar a atenção de vocês, com o advento de Cristo e o estabelecimento da nova aliança, muitos estudiosos cristãos entendem que esses estatutos eram perpétuos dentro do contexto da antiga aliança, mas que foram cumpridos ou reinterpretados na nova aliança. Por exemplo, o sacrifício de Cristo na cruz cumpriu de forma definitiva o sistema sacrificial de Levítico, tornando desnecessário os sacrifícios contínuos. Portanto, embora muitos dos rituais levíticos não sejam mais praticados pelos cristãos, o conceito de estatuto perpétuo pode ser visto no Novo Testamento em práticas como o batismo e a ceia do Senhor, que são ordenanças perpetuadas na igreja como sinais da nova aliança. Ficou claro?
Agora eu quero compartilhar a trágica história dos dois filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú. Arão, que tinha 4 filhos, viu a vida de seus 2 primogênitos ser ceifada em um único dia. Mas o que realmente aconteceu com eles? O que levou a essa fatalidade? O fogo estranho mencionado nas Escrituras refere-se ao incenso oferecido de forma presunçosa, desafiando as regras divinas estabelecidas. Mas qual foi exatamente o pecado de Nadab e Abiú? Existem algumas possibilidades que eu quero trazer aqui para vocês. Talvez eles tenham usado seus próprios incensários em vez do utensílio sagrado do santuário. Ou, quem sabe, ambos tenham oferecido incenso ao mesmo tempo, quando apenas um deles deveria fazê-lo. Também é possível que o erro foi oferecer incenso em um momento não autorizado, já que o sacrifício de incenso era limitado à manhã e à tarde. Há ainda quem diga que eles encheram seus incensários com fogo comum, em vez do fogo sagrado que vinha do altar, o único autorizado para esse uso. O fogo sobre o altar havia descido diretamente de Deus e deveria ser mantido aceso perpetuamente, conforme Levítico 6, versículo 12 e 13. Algumas tradições judaicas vão além e afirmam que Nadab e Abiú estariam embriagados quando entraram para realizar o serviço. Outros eruditos sugerem que o fogo estranho pode se referir a um incenso preparado incorretamente e desrespeitando as rigorosas regras de composição estabelecidas. De qualquer maneira, o que fica claro é que Nadab e Abiú agiram sem buscar a orientação de Deus, sem o devido temor. Por isso, morreram no lugar santo, diante do altar onde o incenso deveria ser oferecido. A punição foi severa. Seus corpos foram levados para fora do acampamento, o lugar onde coisas impuras e restos de sacrifícios eram descartados e queimados. O contraste é marcante. Eles, que tinham o privilégio de servir no lugar santo, acabaram sendo sepultados fora do acampamento, junto ao que era profano. Após esse evento, Moisés deu uma instrução clara a Arão e aos seus outros 2 filhos, Eleazar e Itamar. Eles não deveriam rasgar suas roupas ou deixar seus cabelos soltos em sinal de luto, sob o risco de também morrerem e trazerem a ira de Deus sobre a comunidade. Não havia espaço para lamentações. Moisés, certamente sob orientação divina, não permitiu que expressassem seu luto, pois isso indicaria desacordo com o justo juízo de Deus. Somente parentes mais distantes e o povo em geral poderiam seguir os ritos de lamentação pelos mortos. Os sacerdotes não podiam desarrumar seus cabelos, que era um sinal comum de luto naquela época, nem rasgar suas vestes, como era o costume. Eles tinham que continuar com suas responsabilidades, pois estavam ungidos com o óleo da consagração. As responsabilidades sagradas para com Deus deveriam estar acima dos laços terrenos. Essa norma continuou a ser rigorosamente observada nos dias do Segundo Templo. Quando um sacerdote em serviço recebia a notícia da morte de um parente, ele não podia deixar o santuário, demonstrando que seu afeto por Deus era maior do que pelo falecido. É por isso que Jesus, em Lucas 9, versículo 60, disse: "Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos." Agora fica mais fácil de compreender, né? Essas palavras de Jesus. Há também um outro ponto que merece atenção. Deus proibiu que Arão e seus filhos bebessem vinho ou qualquer bebida fermentada antes de entrarem no tabernáculo, sob pena de morte. Alguns estudiosos acreditam que essa proibição foi estabelecida para evitar que cometessem o mesmo erro de Nadab e Abiú, que possivelmente estavam embriagados, como eu já falei, quando entraram na presença de Deus. Embora não haja uma evidência direta disso nas Escrituras, tanto a versão caldaico-palestina quanto o Targum de Jonathan sugerem que eles beberam antes de entrar no tabernáculo. De qualquer forma, é importante lembrar que essa proibição era direcionada especificamente aos sacerdotes enquanto estavam em serviço. Não se aplicava a seus momentos de folga e muito menos ao restante da população. O Novo Testamento, por sua vez, não exige uma abstinência total dos ministros, mas sim moderação.
No entanto, a abstinência total pode ser uma escolha sábia para evitar vícios e excessos. O álcool é muito perigoso, meus irmãos. De qualquer forma, é bom deixar bastante claro que, diferentemente do que algumas igrejas pregam, a Bíblia não proíbe o consumo de álcool. Não há nada que proíba explicitamente o cristão de beber vinho, mas a Bíblia enfatiza a moderação e o cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas. O ensino bíblico não condena o ato de beber em si, mas alerta contra a embriaguez, que é repetidamente descrita como pecaminosa e destrutiva. No Antigo Testamento, vemos que o vinho era uma bebida comum nas celebrações e também fazia parte de alguns rituais religiosos. Por exemplo, em Eclesiastes 9, versículo 7, é dito: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Além disso, o vinho era usado em cerimônias religiosas, como no sacrifício de libação, conforme Êxodo 29, versículo 40. No entanto, também há advertências claras contra o uso excessivo. Em Provérbios 20, versículo 1, nos é dito que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. E todo aquele que por eles é vencido não é sábio. No Novo Testamento, Jesus realizou o seu primeiro milagre em um casamento, transformando água em vinho, o que indica que o vinho fazia parte das celebrações culturais da época. Além disso, o próprio Jesus utilizou o vinho na instituição da ceia do Senhor, um ritual que continua sendo praticado pelos cristãos. A maior parte das igrejas substituiu o vinho pelo suco de uva na ocasião da ceia do Senhor, exatamente para evitar algum problema entre os irmãos, pois há aqueles que, por algum problema de saúde, não podem beber bebida alcoólica. Apesar da Bíblia não proibir o consumo de álcool, não podemos nos esquecer que a Bíblia condena a embriaguez, como já falei, e seus efeitos negativos. Não se esqueçam disso. Efésios 5, versículo 18, adverte: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Também em Provérbios 23, versículo 20 ao 21, encontramos um alerta contra o beber excessivo. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza. Portanto, a Bíblia encoraja a moderação e alerta contra o perigo da embriaguez, sem proibir categoricamente o consumo de vinho ou outras bebidas alcoólicas. A moderação, a sabedoria e o cuidado com o testemunho cristão são princípios que devem guiar o crente nesse aspecto. A ciência também confirma que o consumo excessivo de álcool destrói células do cérebro, enquanto pequenas quantidades podem ter efeitos positivos, pois ao agir como um leve tranquilizante, o álcool acaba diminuindo o nível de estresse, prolongando assim a vida. Então, o que aconteceu com Nadab e Abiú nos lembra que o serviço a Deus deve ser feito com reverência, obediência e temor. A busca pela santidade não pode ser tomada de forma leviana, pois, como demonstrado, o juízo de Deus é justo e santo. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas tenham a oportunidade de estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.